E eu não consigo falar com o meu chefe, reclamar algumas questões, ser um chefe tão amigável, justo, camarada. Por que que eu me enfio em relacionamentos que são sempre ruins para mim, relacionamentos amorosos que são ruins para mim? Por que que eu busco empregos que acabam sendo sempre empregos desgastantes, quando eu podia ter claramente outras oportunidades de emprego que seriam muito menos desgastantes? Entre as várias possibilidades para o acontecimento dessas situações, uma coisa que pode acontecer muitas vezes são influências do inconsciente sobre essas escolhas. E aí, na verdade, a psicanálise tem duas vertentes complementares para explicar por que que a gente fica se enfiando em situações que em algum lugar a gente não quer. Bom, uma delas seria a compulsão à repetição, essa lei fundamental que organiza o psiquismo a partir da segunda teoria pulsional do Freud. E a que eu vou tratar aqui hoje tem a ver com o que a gente chama de transferência, né? Uma coisa que o Freud explica extensamente num texto famoso dele, chamado Dinâmica da Transferência, só para citar um dos textos onde ele trata sobre esse tema fundamental da psicanálise. Bom, o que acontece é o seguinte: o Freud vai dizer para a gente que a gente faz reedições na nossa vida adulta, por exemplo, de algumas relações que a gente teve lá na nossa infância primitiva. O Freud, essas relações a que ele se refere, o Freud tem um nome para isso, ele vai chamar de imagos paternas, imagos maternas e imagos fraternas. Ou seja, aquelas figuras ali dos nossos primeiros cuidados e os nossos pais diante daqueles primeiros cuidados, as relações que com eles desenvolvemos vão ter profundas influências na nossa vida adulta por razões que desconhecemos, porque são da ordem do inconsciente. Para dar assim, uma explicação simples, porém precisa, nós podemos dizer que a transferência é a reedição dessas imagens infantis nas relações contemporâneas. Como vocês podem ver por essa definição, a transferência não é um fenômeno exclusivo do set analítico, não é um fenômeno exclusivo da relação entre paciente e analista. Ele é um fenômeno da vida ordinária em geral. Imagine o seguinte exemplo: imagine um menino que tem uma mãe que gosta muito de abraçá-lo, de beijá-lo, de tocá-lo, e um pai que é muito enciumado dessa relação. Um pai que se torna, em geral, agressivo quando vê essa cena acontecendo, reclama com essa mãe e fala: Ah, meu Deus, deixa o menino, para com isso, você também, vai para lá, parem com isso daí. Sei lá, fala frases agressivas toda vez que aquela situação acontece. E esse menino, né, para se proteger dessa raiva que esse pai apresenta na relação dele com a mãe, um pai que também tem regras muito rígidas de conduta, regras muito rígidas de moral, esse menino, para tentar não passar por essas experiências desconfortáveis diante do pai, começa a ficar um pouco mais arredio com essa mãe, para tentar mantê-la um pouco mais afastada e não viver essa, vamos chamar assim, espécie de retaliação que o pai faz com a mãe e com ele próprio. Bom, aí a gente corta esse período e vai ali para o menino já, imagina, entrando na adolescência. E aí ele começa a se interessar por uma moça, essa moça começa a se interessar por ele também. Poderia ser também um menino para um outro menino, uma menina para uma outra menina. Estou dando um exemplo aqui apenas didático. Então, imagine que esse menino está começando a se interessar por uma moça e ela corresponde ao interesse dele, e essa moça começa ali um jogo de sedução com ele. E aí, repare, não é a mesma situação da infância, por isso que a gente diz que a transferência é a reedição das relações que tivemos com as imagens paternas, perdão, é a reedição das relações que tivemos com as imagens infantis, reeditadas em relações contemporâneas. Bom, então imagine que esse menino, na situação dada aí, de interesse pela moça e de correspondência de interesse,
Imagine que ambos estudam num colégio que tem regras muito rígidas. Pronto. Nessa reedição de situação, tem um cenário que, de alguma forma, faz com que esse menino regrida aquela situação da infância onde ele aprendeu a lidar com os objetos por quem ele tem um certo desejo sexual de uma forma mais arredia. E aí, na adolescência, de forma reeditada, esse menino começa a implicar com a menina. Começa a ser um pouco mais agressivo com ela, brincadeiras mais agressivas, sempre implicando, sempre chateando a menina, porque ele está reeditando naquela relação os aprendizados de certas relações de objeto que ele teve ali na sua infância. A diferença do analista para os objetos da vida ordinária do seu paciente é que o analista, diferente desses objetos, vai tentar se comportar na relação com o seu paciente como uma espécie de objeto coringa. É por isso que os analistas, em geral, não falam muito da sua vida para os seus pacientes, para que os pacientes possam projetar espontaneamente os conteúdos do inconsciente naquela relação com o analista. Inclusive, no setting terapêutico, é reeditada a neurose ordinária, aquilo que o Freud chamou de neurose de transferência. As situações neuróticas que o sujeito vive com distintos objetos na vida ordinária dele vão se condensar nessa neurose de transferência que ele vai viver com o seu analista. Então, uma grande sacada do Freud, para além da estruturação do mecanismo da transferência, do entendimento desse fenômeno que acontece na vida ordinária e que acontece no setting analítico, é a instrumentalização que ele foi capaz de fazer da transferência. Porque é a partir dela que todo o trabalho da análise vai se organizar e vai ser operacional em favor do paciente. O Lacan, depois, vai trazer uma contribuição fundamental para essa relação entre paciente e analista, que é a posição que o analista ocupa, essa posição que eu expliquei ainda há pouco, que é diferente dos objetos da vida ordinária, porque a posição que o analista ocupa é a posição de sujeito do suposto saber. O que significa isso? Que o paciente fantasia que o analista sabe de alguma coisa dos sintomas daquele paciente, sabe alguma coisa do que se passa no inconsciente daquele paciente. Mas repare, é fundamental que o analista seja sujeito do suposto saber, que ele tenha um saber que o paciente supõe que ele tem, não que ele tenha este saber sobre paciente, porque aí ele já entra em um lugar dos objetos da vida que supõe saber alguma coisa sobre o outro e não fica nesse lugar dessa espécie de objeto coringa que favorece as projeções espontâneas do paciente naquela relação que vão sempre no sentido regressivo, sempre no sentido de voltar o que está acontecendo nessa reedição aqui que tem a ver com essas relações mais primitivas. É por isso, inclusive, que, em geral, os analistas não dão diagnósticos para o seu paciente. Porque quando você dá um diagnóstico para o paciente, você está dizendo que você tem um saber real sobre ele, e não um suposto saber. Você já entra numa chave que novamente te aproxima dos objetos da vida ordinária, coisa que um analista não deve fazer. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve aqui no canal e depois vai lá no nosso Instagram, onde eu continuo essa conversa sobre transferência lá também.